muito obrigado por mais uma vez me dar o privilégio de poder estar aí na sua casa ou no lugar em que você se encontra. Hoje, dia 19 de maio do ano de 2020, estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra de Deus para você através de um simples devocional. Apesar de ser simples, a nossa intenção, e eu creio que o objetivo da palavra é que realmente ela venha e abençoe, edifique o seu coração, o seu casamento, o seu lar, a sua vida. Estamos ainda vivendo esse momento delicado, não apenas na nossa região, mas em todo o nosso país e também em todo o nosso mundo. Mas o Senhor Deus tem cuidado de nós. E podemos ver assim o seu amor, o seu amparo diante das nossas vidas. A Ele toda a honra e toda a glória. E eu espero que você, nessa noite, possa estar assim desejoso de que a palavra de Deus venha e abençoe você e possa moldar você e a mim. Não é verdade? Então, que Deus possa encontrar no nosso coração aquele terreno apropriado. A nossa transmissão é via Facebook, a nossa live via Facebook, e ela está em sincronia com a página da nossa igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Depois as nossas transmissões vão para a página ou o nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Gostaria de animar você, já vejo aqui até alguns irmãos dando o seu boa noite, assim, comparecendo, com ali um alôzinho para nós, isso muito nos alegra. Eu gostaria de pedir a você que você usasse a sua página do Facebook para compartilhar a nossa transmissão, porque aí os seus amigos, eles também podem, assim, ter acesso à palavra de Deus. Então, sem mais, hoje, dia 19 de maio do ano de 2020, terça-feira, vamos ver o que é que Deus tem para nós nessa noite através da palavra de Deus. O texto bíblico que vamos usar, ele se encontra no Salmo de número 116. Salmo 116, versículo 15. Convido você a abrir a sua Bíblia e vamos todos acompanhar aquilo que Deus tem para nós. Pai, obrigado por tua palavra, pela oportunidade e que neste momento o Senhor possa falar conosco, derramando bênção sobre as nossas vidas, os nossos corações. Por favor, ó Pai, o Senhor já tem sido, ó Pai, precioso para mim através da sua palavra, quando me preparei, e que agora aquele recado ele possa se estender ao coração daqueles que estão assistindo a transmissão. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Salmo 119, verso 15. Salmos de número 119, verso 15. Então você abre a sua Bíblia nesse texto, diz a palavra de Deus: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Hoje nós vamos falar sobre esse texto maravilhoso da palavra de Deus e até de certa maneira assim confortador, orientador e de certa forma assim nos dá uma certeza muito grande de como Deus ele nos ama de uma maneira tão completa. Ele diz o texto aqui que aos olhos de Deus a morte dos seus santos é visto como algo precioso. O povo de Deus na Bíblia é chamado de um povo santo, por isso que ali está a morte dos seus santos. Consequentemente, conforme nós vamos passeando na Bíblia e na sua ordem cronológica, vemos depois a igreja do Senhor Jesus Cristo nascendo no Novo Testamento e os crentes no Senhor Jesus sendo chamados, sendo identificados também de os santos. Então a verdade é
que é um nome assim, de certa forma, que identifica aqueles que acreditam em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, no Filho de Deus, e que confiam sua fé única e exclusivamente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Deus diz nesse texto que aos olhos dele é preciosa a morte dos seus santos. É preciosa. E eu, antes de ir para os pontos principais, eu gostaria sim de falar sobre o título, né? Hoje eu quero trazer um devocional, um pensar sobre isso. A morte preciosa. Hoje nós vamos falar sobre morte preciosa. Parece até contradição, né? Porque a impressão que dá é que morte não combina com algo precioso. É só impressão mesmo. Porque a grande verdade é que, mesmo se a gente não olhar para este versículo, se olharmos para assim um contexto até de vida, nós vemos que existem pessoas que têm um testemunho, tiveram um testemunho tão maravilhoso, tão grandioso, que até a sua morte vemos algo assim de valor acontecendo, né? Eu poderia aqui falar muito sobre isso, porque, modéstia à parte, nessa experiência de ministério pastoral de mais de 25 anos, eu já preguei em funerais e funerais. E alguns funerais eles se tornaram marcantes, preciosos, por conta daquele que estava partindo. Mas é uma outra mensagem, é um outro assunto. Diante deste título, eu gostaria sim de lançar uma pergunta: que morte é essa? Que morte realmente é essa que pode ser preciosa aos olhos, então, do Senhor? Claro que entendemos que a morte de um crente, a morte de uma pessoa que tem fé nele, claro que essa morte aos olhos do Senhor, ela é preciosa. Vemos alguém então entrando na presença de Deus. Mas sabe, tem um velho jargão popular dentro da análise da Bíblia que diz que um texto fora do contexto, muitas vezes ele se torna pretexto. Então eu gostaria sim de expandir a visão, porque por incrível que pareça, quando você lê esse salmo em versículo 15, a impressão que dá é que ele está assim fora de um contexto de realidade. Porque o Salmo 115 é um salmo, 116, é um salmo que fala sobre o livramento do Senhor. O salmista aqui está dando um testemunho de livramento. E de repente, no meio do seu testemunho de livramento, do seu testemunho de gratidão, ele fala: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Afinal, o que o salmista estava querendo dizer com isso? Se nós não lermos todo o capítulo 116, nós não vamos entender. De certa forma, o salmista está revelando a importância de ser um santo, um cristão, um homem de Deus, mas a importância de andar certo. Ele está demonstrando que é preciosa à vista do Senhor a morte daquele homem, daquela mulher, daquele santo, daquele crente, daquele cristão, que realmente ele deixou um legado, ele deixou um testemunho muito precioso, vivo. E vamos entender, à luz do contexto bíblico, esta grande e importante realidade. Que morte é essa, preciosa aos olhos do Senhor? Vamos, então, a essas lições. A primeira lição que a gente vê aqui é que é precioso aos olhos do Senhor a morte daquele que anda diante de Deus. O Salmo 116, o versículo 9 diz: andarei perante o Senhor na terra dos, diz a Bíblia, na terra dos viventes. Então, em primeiro lugar, nós vemos que no contexto bíblico de preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, no contexto bíblico nós vemos que o salmista está falando: andarei perante o Senhor na terra dos viventes.
O que ele quer dizer com andarei perante o Senhor? Ele está falando, viverei em obediência. Infelizmente, o salmista aqui, ele teve um agravante na sua vida, né? Uma mancha, vamos dizer assim. E ele aprendeu como era importante, e é importante, andar diante do Senhor, não se desviar dos caminhos do Senhor. Ele havia agora assumido um compromisso com Deus de andar perante o Senhor. E andar aonde? O texto bíblico nos responde: na terra dos viventes. Irmãos, como é importante nesse mundo, né, na terra onde estamos vivendo, como é importante então nesse mundo andarmos perante o Senhor. Você percebe que infelizmente muitas e muitas vezes pessoas que se dizem crentes, eles não andam perante o Senhor? E a sua vida, de uma maneira muito clara, a gente vê isso. Eles não vivem perto do Senhor. Parece que não vivem assim, querendo agradar ao Senhor. Muitas e muitas vezes, para vergonha, digo isso, vergonha nossa como igreja, eu digo isso, que muitas e muitas vezes pessoas que se dizem crentes têm um testemunho pior do que muitos que não são crentes. O salmista falou, eu andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Então, em primeiro lugar, é preciosa à vista do Senhor a morte de quem? A morte daqueles que andam diante do Senhor. Andam diante do Senhor. Segundo lugar, não apenas aqueles que andam diante do Senhor, mas o contexto bíblico nos mostra aqueles que também retribuem algo ao Senhor, retribuem algo a Deus. Olha o que diz o versículo aqui, o contexto do Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Não apenas aquele, então, que o quê? Aquele que anda diante de Deus, mas em segundo lugar, aquele que retribui algo a Deus. Que darei eu ao Senhor? Aqui é um detalhe interessante e importante, porque quando se trata de, parece que igreja, de fé, se trata de vida cristã, o mundo hoje parece que prega que ser alguém ou ter um relacionamento com Deus é só receber, não é dar nada. Você só recebe, só recebe. O salmista não está ensinando isso. O salmista está falando, que darei eu ao Senhor? Claro que ele era um homem que estava recebendo muito de Deus. O próprio texto bíblico diz, né, por todos os benefícios que ele me tem feito. Mas ele está falando, diante de tantos benefícios que o Senhor Deus me dá, o que eu vou dar ao Senhor? O que eu vou dar ao Senhor? E essa pergunta ela é importante e deve ser bem respondida, porque na verdade nós temos que dar ao Senhor aquilo que Ele merece, aquilo que Ele quer receber, não aquilo que nós queremos dar, mas sim aquilo que é do agrado dEle. Os próprios relacionamentos pessoais mostram isso, já percebeu isso? Por exemplo, quantas e quantas mulheres, esposas, elas estão querendo do seu marido o abraço, o carinho, o respeito, a atenção, o diálogo. Mas os seus maridos, ao invés de dar isso que elas querem receber, eles dão outras coisas, né? Eles dão a compra do mês, eles dão um carro mais novo ou um primeiro carro. Eles dão coisas que, na verdade, elas não querem receber. E assim nós poderíamos ilustrar sobre outras coisas. Deus, irmãos, Ele precisa receber aquilo que Ele é digno, aquilo que Ele quer receber, não aquilo que nós queremos oferecer. E para falar a verdade, a maioria das pessoas, quando oferecem algo para Deus, estão oferecendo o resto, a sobra, e não o seu melhor, as primícias. Não é verdade? É uma pena. O salmista perguntou, que darei eu ao Senhor? E a própria Bíblia responde isso, porque quando Deus é indagado sobre o que Ele quer receber de nós, Ele diz, dá-me o teu coração.
Deus quer o nosso coração, Deus quer a nós. Deus quer a nós. Então, qual é a morte preciosa aos olhos do Senhor? Não é apenas aquele que anda diante de Deus, mas em segundo lugar, aquele que retribui algo para Deus, realmente, de coração, em gratidão por todos os benefícios que Ele tem feito. O que você tem retribuído ao Senhor diante das bênçãos que Deus tem lhe dado? Diante da salvação que Ele lhe deu? Diante, não é verdade, da família que Ele lhe tem dado? Diante da igreja do Senhor Jesus Cristo? Diante da palavra de Deus que é tão preciosa? Afinal, são tantas bênçãos, mas com certeza a maior delas é Cristo Jesus. Como estamos retribuindo? Terceiro e último lugar, não apenas nós vemos a retribuição, não apenas nós vemos aqui o andar, mas em terceiro lugar nós vemos que é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos, daqueles que cumprem promessas a Deus. Eles cumprem as suas promessas. Voltamos ao contexto do texto de abertura. Veja bem que nós estamos analisando a Bíblia. Ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Terceiro lugar, nós vemos que é preciosa à vista do Senhor aqueles que têm palavra. Aqueles que falam uma coisa e cumprem, e eles obedecem. A Bíblia nos diz que quando nós nos comprometemos, quando fazemos um voto, um juramento diante do Senhor, nós não devemos tardar em cumpri-lo. E infelizmente, muitas e muitas vezes nós vemos crentes e pessoas fazendo promessas para Deus, promessas que não passam do domingo à noite do culto, ou em alguma outra ocasião, o acampamento que foram, a conferência que participaram, uma mensagem que lhe emocionou. Eles prometem algo para Deus: não, Senhor, agora pode contar comigo, eu vou ficar firme na igreja. Mas fica nada. Pode contar comigo que agora eu vou ser um bom marido, mas não se empenha. Vou ser um bom filho, um filho obediente, mas também filho rebelde. Vou ler minha Bíblia, vou ser mais comprometido, mais consagrado, mas não vira nada. Infelizmente, essa é uma dura realidade. Desculpa a força da expressão popular, mas quantas e quantas pessoas estão fazendo promessas para Deus e eles não obedecem. O salmista está falando aqui: pagarei os meus votos, eu pagarei ao Senhor aquilo que eu tenho dito que eu vou fazer. Eu pagarei isso, eu vou cumprir os meus votos. E apesar dos votos serem ao Senhor, ele diz na presença do povo. Quer dizer o quê? Mostrando que as pessoas estão observando também os votos que nós fazemos. E o nosso testemunho ele se torna significativo quando diante dos homens nós pagamos as promessas que fizemos a Deus. Cumprirei os meus votos. Olha, é interessante porque esse versículo ele é tão importante que não apenas ele está no versículo 18, mas ele está no 14, igualzinho. Aliás, com um pequeno detalhe que diz: pagarei os meus votos ao Senhor, e entre vírgulas está a palavra agora. Cumprirei os meus votos e não vou demorar uma semana, acabando a pandemia, acabando o isolamento, quando eu me formar, quando eu casar. Não, eu cumprirei os meus votos agora ao Senhor. Em terceiro lugar, a morte de quem que é preciosa aos olhos do Senhor? É daquelas pessoas de palavra, é daquelas pessoas que realmente são sérias, aquelas pessoas que são comprometidas com Deus, aquelas pessoas que cumprem as suas promessas. Diante disso, nós vemos então que morte preciosa é essa. Afinal, que morte? Perdão. Qual que é aquela morte que realmente o Senhor Deus parece que Ele abre as portas do céu e Ele recebe de braços abertos e Ele diz: entra no gozo do Senhor, entra. Que morte preciosa é essa? É dessa pessoa aqui. A pessoa que anda diante de Deus,
a pessoa que retribui algo a Deus e a pessoa que cumpre as promessas de Deus na sua vida. Ele cumpre os seus votos. Eu quero terminar o meu devocional hoje fazendo uma homenagem, porque hoje nós falamos sobre preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Este casal da projeção é o pastor Paulo César e a sua esposa Nilma Soares. A sua esposa, ela faleceu no dia de hoje. Ela estava já lutando contra um câncer, mas ela teve algumas outras complicações. Estava internada já há vários dias e hoje ela partiu para a glória. O pastor Paulo César e a irmã Nilma, eles são os fundadores do Grupo Logos. O Grupo Logos nasceu em 1981. Eles foram uma grande bênção na minha vida por vários motivos. Primeiro, quando moço, na minha mocidade, nós cantávamos muitas músicas deles, músicas que até hoje eu escuto. E nós escutamos, pelo menos eu escuto na minha vida, e eu sei de muitas pessoas da minha geração que escutam também. Eu trabalhei numa livraria evangélica, a Livraria Buenos, aqui em Ribeirão Preto, e eu vendia também muitos LPs na época do Grupo Logos. E eu sei o quanto que ele impactava a vida, eles impactavam a vida das pessoas. Além disso, eu trabalhando no rádio, fazendo o programa do rádio durante muitos anos, usávamos muitas músicas do Grupo Logos e também via o quanto elas eram uma bênção na vida das pessoas. A partida da irmã Nilma nos mostra, pelo menos, uma dura realidade de que nós estamos, aos poucos, perdendo uma geração preciosíssima de crentes que parece ser uma geração insubstituível. As músicas que o pastor Paulo escreveu, ou escreve ainda, é interessante, são maravilhosas porque elas são músicas de conteúdo sério e extremamente bíblico. Eu termino meu devocional hoje falando que este casal, participante do Grupo Logos, em 1981 eles perderam um parceiro do grupo, chamado assim, Pastor Jairo, apelidado de Jairinho. O pastor Jairo, com sua esposa e um filho, eles foram colhidos por conta de um acidente fatal. E ele escreveu uma música que você pode achar no YouTube, e eu leio para você a letra dessa música. Eu só penso assim: se para um colega de ministério ele escreveu uma música dessa, o que será que ele vai escrever para a sua própria esposa? Não sei se o coração dele vai aguentar escrever uma letra. Mas acompanhe comigo a letra que o pastor Paulo César escreveu para o seu colega, Dr. Jairo. Ele disse: já não mais poderemos ficar juntos e orar, e pedir ao Senhor que nos ponha no peito mais uma canção. Já não mais cantaremos, até Cristo revelar-se entre nuvens a nós ajuntar, conclamando os irmãos que de todo lugar depressa vêm. Sinceramente, eu tenho saudades dos dias que o Pai nos ofertou, nos quais andamos juntos, lado a lado, lutando a mesma guerra do Senhor. Amigo que se foi, eu hoje sonho, mas sei que esta noite vai passar, para sempre, sempre ser um dia lindo, que nunca poderá nos separar. Meus amados irmãos, essa música se chama In Memoriam, Grupo Logos. Entre no YouTube e escute ela sendo cantada. Eu particularmente então deixo ao pastor Paulo César, sei que ele não me conhece,
Essa mensagem talvez nunca chegue aos seus ouvidos, mas como nós temos muitas pessoas que gostam deste grupo, conhecem esse ministério, eu deixo os nossos sentimentos. E com certeza, o ministério deste casal, ele se eterniza na vida de muitas pessoas. Obrigado, pastor Paulo César, por ser bênção nas nossas vidas. E obrigado, irmã Nilma, por, durante 46 anos de casados, servirem juntos num ministério tão importante que é o ministério da música evangélica. Tão pobre, feita por alguns, mas tão preciosa, poderosa, feita por vocês. A Deus toda a honra e toda a glória. E agora eu termino meu devocional dizendo: é assim que nós podemos falar sobre a morte preciosa. A morte preciosa. Que Deus nos ajude a também, através das nossas vidas, causarmos o mesmo impacto, para a honra e a glória do Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, a quando partir desta vida, deixarmos um testemunho. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de Te servir e nos ajude a realmente fazer com que estejamos preparados para, mesmo através da nossa morte, deixarmos um grande testemunho de glória. Em nome de Jesus, amém. Eu termino o meu devocional marcando o encontro com você amanhã às 20 horas no nosso culto, aqui, Deus permitindo. E agora terminamos com a nossa divisa, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe. Amém.